sobre a glória de Deus, nós já cantamos sobre a glória de Deus, eu já acho que sei sobre a glória de Deus, ou talvez eu não sei nada, eu canto isso, mas eu não sei o que é, eu falo disso, eu já ouvi sobre isso, mas eu não sei o que é. Então nessa noite é para entendermos mais, mas mais do que isso, a glória do Senhor é um poder que pode transformar quem nós somos, amém? Amém? Vocês creem nisso? Que a glória do Senhor pode transformar quem você é? A glória do Senhor pode transformar o seu ser, a sua mente, o seu coração, até mesmo a sua imagem, e nós vamos chegar lá também. A glória do Senhor transforma também os nossos rostos, e nós vamos ver tudo isso. A glória do Senhor não é só uma canção, a glória do Senhor não é só uma palavra na Bíblia, a glória do Senhor não é só mais um texto, mas a glória do Senhor é um poder ativo que transforma quem nós somos, amém? E é importante você crer nisso, é importante você ter uma fé baseada nisso. Então, para falarmos do início da glória de Deus, a primeira vez que essa glória realmente é apresentada para a gente na Bíblia, nós vamos estar ali mais ou menos em Êxodo capítulo 25. A presença de Deus estava caminhando com o povo, saindo do Egito e indo em direção à terra prometida. O povo estava cativo no Egito, o povo de Deus, e Deus se apresenta a alguém específico, um libertador, Moisés, e fala: Moisés, você vai libertar o meu povo, você vai conduzi-los até a terra prometida. E nesse caminho, Deus começa a se apresentar para um povo. Você tem que entender que aquele povo que estava no Egito, aquela geração já não conhecia Deus. A geração que conhecia Deus morre com José, que já há muito tempo era governador do Egito, mas a geração foi passando, os anos foram passando, e até os próprios faraós, os governantes do Egito, esqueceram de quem foi José e de como José foi importante para a história do povo egípcio. José, você lembra muito bem da história das 7 vacas magras, 7 vacas gordinhas, 7 anos de muita fartura e 7 anos de seca. Ele revela esse sonho de Faraó e José ganha uma grande posição no Egito. Você conhece a história. Mas o povo hebreu começou a crescer no Egito, um lugar onde tinha fartura, onde tinha abundância, e o povo egípcio era amigo do povo hebreu. Mas os anos se passaram e houve um certo distanciamento entre os povos, e o povo egípcio começou a olhar com um certo temor para aquele povo, porque o povo hebreu era muito numeroso. Então o povo egípcio escravizou o povo hebreu, e você sabe também a história, eles passaram 400 anos escravos ali, e Deus não tinha contato com esse povo. Deus não estava ali, mas em um dado momento Deus se apresenta a Moisés e fala: eu ouvi o clamor do meu povo, o povo está me chamando para que eu liberte eles, para que eu os chame. E ele se apresenta a Moisés na história também da sarça ardente, a sarça que pegava fogo mas não se queimava, e Moisés é levantado como libertador e entra no Egito. Você conhece a história também, as 10 pragas do Egito, e Moisés está tirando o povo. Moisés está tirando o povo do Egito até a terra prometida, e nesse caminho, nesse percurso, Deus vai começar a se apresentar ao povo. Deus começa a se apresentar ao povo. Eles precisavam conhecer quem era Deus, e em muitos desses episódios Deus começa a revelar um pouco da sua glória, um pouco de como Ele era poderoso, de como a glória de Deus era enorme, era linda. Um destes sinais está em Êxodo 20, o texto que apresenta os 10 mandamentos para a gente. Antes de apresentar os 10 mandamentos, ele vai mostrar que Deus desceu no Monte Sinai, e você vai ver que a glória de Deus era tamanha, que o Monte Sinai tremia, o Monte Sinai fumegava, o Monte Sinai soltava fumaça, de tão forte que era a glória de Deus e a presença ali, que o povo chegou a ter medo de entrar na presença de Deus. E algum tempo depois, Deus dá uma ordem a Moisés, que era necessário que se construísse um templo, ou melhor, um tabernáculo, para que Deus habitasse no meio do povo. Êxodo 25, versículo 10 em diante, Deus dá uma planta para Moisés, e fala: você vai construir uma arca da aliança. A arca da aliança era o lugar onde Deus podia habitar no meio do povo. A arca da aliança, você sabe, quem estava na aula semana passada que eu dei aula, eu fiz inclusive um desenho muito bonito, a galera tá vendo, eu fiz um desenho muito lindo, onde a arca ficava no templo. Vocês não têm noção de como eu sou bom no desenho. Brincadeira, estava bem feio, mas deu para entender.
E a Arca da Aliança, ela ficava num lugar especial no tabernáculo, mas o mais importante a Arca da Aliança era o lugar onde Deus podia habitar com a sua glória. A Arca da Aliança era o lugar onde Deus podia habitar com a sua presença no meio do povo. E a Arca da Aliança era o lugar onde a glória de Deus se manifestava. Amém? Vocês estão comigo? Essa glória que aparece lá, ela tem um nome específico, mas eu queria ler um texto que está em Êxodo 40, 34 e 35, se vocês puderem abrir as suas Bíblias. Êxodo 40, versículo 34 e 35. Você que já leu o livro de Êxodo, você sabe como talvez ele possa ser um pouco maçante a partir do capítulo 25. Porque Deus começa a apresentar medidas e tamanhos de como deveria ser feito o tabernáculo. Vai ter tantos centímetros, vai ter tantos metros, vai ser de tal tecido, vai ser daquilo. E dali em diante Moisés começa a receber aquelas instruções e começa a construir. Então o livro de Êxodo vira isso em um determinado momento. Basicamente um livro de engenharia, arquitetura. Só que chega no capítulo 40, finalmente. E no capítulo 40 está tudo terminado. Aquele tabernáculo, o lugar para a presença de Deus, está construído. Finalmente Moisés construiu um lugar para a presença de Deus. Amém? Amém? Vocês estão comigo? A gente está só na introdução, hein? E aí inaugura-se o tabernáculo. Então eles fazem uma festa, eles falam: está pronto, vamos inaugurar. E olha o que acontece em Êxodo 40, 34 e 35. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro. Tenda do encontro é tabernáculo. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia mais entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor a enchia. A glória do Senhor, quando finalmente foi construído um lugar para a presença de Deus, um lugar onde ele podia habitar no meio do seu povo, a glória do Senhor desceu sobre aquele lugar e encheu toda a casa, encheu todo o tabernáculo. Amém? Vocês estão comigo? Moisés não conseguia entrar. Vocês conseguem ter noção de quão palpável era a glória do Senhor? De quão densa era a glória do Senhor naquele lugar? Não é simplesmente, como eu disse, uma música que nós cantamos, não é um conceito, mas a glória do Senhor é algo real que impediu que Moisés entrasse no tabernáculo. Sabe, é como se nós chegássemos nesse lugar e essa fumaça que está aqui não fosse só a fumaça da máquina que o Alan arrebentou de apertar, mas fosse também a glória do Senhor. E como se nós não conseguíssemos abrir a porta, porque a glória do Senhor preencheu tanto esse lugar, que nós não conseguimos entrar, de tão densa, de tão real. Essa glória, ela tem um nome específico em hebraico, e eu quero que vocês guardem aí. Vocês estão comigo? Essa glória que aparece em Êxodo 40, 34 e 35, em hebraico significa kabod. A tradução em hebraico é kabod. Vocês estão comigo? Vocês vão guardar aí na mente? Kabod. Em um episódio semelhante, vocês têm que ter noção que esse tabernáculo que Moisés construiu, ele era de pano, ele era de tenda, ele era desmontável, ele era delivery, porque o povo estava se movendo do Egito para a terra prometida. Então, quando Deus falasse assim: vão em tal lugar, eles tinham que desmontar tudo o acampamento, inclusive o tabernáculo, botar tudo nas costas e ir até o próximo ponto, e lá eles montavam tudo. Só que chegou um determinado momento na história, em 2 Reis capítulo 8, que Salomão finalmente construiu um templo de alvenaria. A cadeira não é de alvenaria, mas eu estava longe da parede, vocês entendem, estão comigo, né? Ele construiu um templo de verdade. Esse desejo surgiu no coração de Davi. Davi um dia olha para dentro de si e fala assim: eu habito num palácio, mas a presença de Deus, que era a Arca da Aliança, a glória de Deus, habita no meio de tendas. E aquele desejo de Davi era um desejo dele construir um lugar para a presença de Deus melhor, uma casa para a presença de Deus. Só que Davi não tem essa oportunidade, porque Davi era um guerreiro, ele precisava guerrear e conquistar a paz. Só que chega um momento com o seu filho Salomão, que ele consegue construir um templo e um lugar para a presença de Deus, e ele inaugura esse templo em 2 Reis capítulo 8, e a mesma coisa que aconteceu lá com Moisés em Êxodo 25, em Êxodo 40, acontece com Salomão em 2 Reis capítulo 8, se você correr lá
você vai ver que a glória do Senhor, quando o templo é inaugurado, a nuvem de Deus paira de novo sobre aquele lugar, e a presença era tão grande que os sacerdotes que estavam ministrando ao Senhor, eles não conseguiam nem mesmo ficar de pé. Mais uma vez, uma glória palpável, densa, tomou conta de uma casa, encheu por completo, e aqueles que estavam lá dentro não conseguiam se conter, não conseguiam continuar fazendo as mesmas coisas, porque a glória do Senhor é mais do que um conceito, amém? A glória do Senhor é mais do que algo que nós podemos imaginar. A glória do Senhor é algo palpável, a glória do Senhor é algo de verdade, e ela transforma os nossos corações e pode pairar sobre nós essa noite, amém? Você crê assim? Você precisa crer comigo, irmão, porque eu estou crendo, só que só um crer não vai adiantar, você precisa crer comigo. Só que existe um episódio triste na história de Israel, referente à glória do Senhor. Vocês estão comigo que a Arca da Aliança era o lugar da presença de Deus, amém? Ficou bem estruturado isso para vocês na sua mente? Deus não podia habitar no meio do povo, Deus não podia habitar no povo, então Deus habitava e revelava a sua presença na arca, amém? Estão comigo? Beleza. Só que chega um determinado momento, que em 1 Samuel, logo nos capítulos iniciais, Davi ainda não tinha nem surgido na história, o profeta, o sacerdote era Eli, o povo estava em guerra com os filisteus. Você sabe que o povo de Israel vivia em pé de guerra com os filisteus, e em determinado momento, o povo de Israel sempre levava a Arca da Aliança para o fronte de batalha. Eles sempre levavam a arca até o lugar onde era guerra, para que a arca trouxesse a presença de Deus, e a presença de Deus vencesse a guerra por eles, amém? Estão comigo? Só que o povo de Israel começou a se perder nisso, eles não estavam mais querendo a presença de Deus, eles queriam a arca como um amuleto, eles queriam a arca como se a gente trouxer a arca aqui, a arca vai ganhar a guerra para a gente, se nós tivermos a arca aqui, a gente ganha a guerra, se nós tivermos nós vamos perder. Então o povo de Israel começou a levar a arca para as guerras, para as batalhas, para que eles pudessem vencer a guerra como a arca fosse o mais importante, e eles não estavam mais interessados na presença de Deus e no Deus da Arca da Aliança, mas eles estavam começando a endeusar a própria arca, e fazendo objetos para eles, o que Deus tinha proibido veementemente há um tempo atrás. Então eles começaram a tratar a arca como um amuleto, como se a vitória dependesse não de Deus, mas da arca. A arca era só o meio pelo qual Deus revelava a sua presença e a sua glória. A arca não era a presença de Deus, a arca não era a glória de Deus, a arca não era Deus, mas o povo começou a trazer isso para a arca. Em um determinado momento, em uma guerra, eles levam a arca para a batalha, e eles perdem a guerra, e mais do que perder a guerra, eles perdem a arca da aliança. O povo filisteu rouba a arca da aliança, e levam com eles, e esse episódio é muito triste. Eles estão no meio da guerra, e eles veem que perderam a guerra, veem que perderam a arca, e mandam um mensageiro correndo para a cidade, para avisar o profeta e o sacerdote, responsável pela arca, Eli. Eles chegam até Eli, e eles contam a história. Eli, a arca se perdeu, a arca foi embora, Israel não tem mais a arca de Deus, a presença de Deus não está mais com Israel, e Eli já estava velho, gordo, ele cai da cadeira com essa notícia, ele literalmente morre nessa queda, ele morre. E aí, Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, e quando ele morre, esse mensageiro, eu esqueci de contar um detalhe, Ofni e Finéias já tinham morrido na guerra, então a notícia para Eli foi: seus filhos morreram e a arca da aliança se foi. E aí esse mensageiro, depois dele contar isso para Eli e ele morrer, ele vai até a mulher de Finéias. Ele chega para a mulher de Finéias e fala: seu marido morreu, seu cunhado morreu, seu sogro morreu, e a arca da aliança foi roubada de Israel. A mulher de Finéias estava grávida. Quando ela recebe essa notícia, ela começa a sentir fortes dores e contrações, ela dá à luz a um menino naquele momento. E em 1 Samuel capítulo 4, 21 e 22, conta essa história, e ela dá um nome a esse menino, e o nome dele é Icabode. O nome daquele menino que nasce naquele momento é Icabode. Vocês lembram qual era o nome em hebraico da glória do Senhor? Cabode. Quando o menino nasce, naquele momento em que a arca da aliança foi roubada de Israel, ele nasce e a mãe dele o batiza de Icabode. Icabode significa foi-se a glória de Israel.
Então, naquele momento, aquele menino nasce como um símbolo do momento que eles estavam vivendo. A glória do Senhor foi roubada de Israel. A glória do Senhor foi levada, porque aquele povo parou de tratar a glória do Senhor como buscar a Deus e começaram a tratá-la como um amuleto. Mas a história continua, o final é bom. Deus levanta um rei especial, um homem segundo o seu coração, Davi. Davi em 2 Samuel vai para a guerra, recupera a arca. Isso acontece em 1 Samuel 4, tá? Só para a gente ter uma ideia, a gente não consegue ter uma ideia de tempo aqui, mas em 1 Samuel 4 a glória é roubada, e a glória de Deus só vai ser restituída a Israel através da arca da aliança, em 2 Samuel capítulo 3, capítulo 2 capítulo 3, agora fugiu da minha mente, mas vai passar muito tempo, até que a glória do Senhor pudesse voltar para Israel. Precisou que ele levantasse Davi, o rei ungido segundo o coração de Deus, para que ele numa batalha voltasse com a arca para Israel. E aí a glória do Senhor é restabelecida em Israel, a arca é colocada de volta no tabernáculo. Aí como eu disse, em 2 Reis capítulo 8 é construído um templo para ela, e a glória volta a estar ali. Mas a glória do Senhor só podia se manifestar dessa forma naquele tempo. A glória do Senhor só poderia se manifestar através da arca da aliança. Deus não podia habitar no meio do seu povo, amém? Deus não podia, mas o meio pelo qual ele fazia isso era a arca da aliança. Só que para que a gente chegue até aquele lugar onde eu falei que assim como as águas cobrem o mar, vocês estão lembrando do tema da ministração? Não fugiu ainda não? Está aí ainda? Assim como as águas cobrem o mar? Nós vamos chegar nesse lugar. Você tinha esquecido? Já tinha esquecido. Assim como as águas cobrem o mar, marca aí. Para a gente chegar nesse lugar, nós temos que entender como a glória do Senhor pode se manifestar na nossa vida, amém? A glória do Senhor pode se manifestar na sua vida de 3 maneiras, meu irmão, de 3 formas. A primeira, nós vamos separar ela, glória em alguma relação com nós. A primeira é a glória por nós, a segunda é a glória sobre nós, e a terceira é a glória em... Vocês pegaram? Não pegaram. Glória por nós, glória sobre nós e a glória em... Amém. A glória por nós podemos, eu quero ler alguns textos com vocês, tá? Mas você não precisa abrir, eu quero só que você foque aqui e me ouça. Mas a glória por nós é uma glória que vai à nossa frente, é uma glória que trabalha por nós, amém? Salmo 62, 7 diz assim, ouça: em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza, o meu refúgio estão em Deus. Essa é a glória que trabalha por nós, cara. A glória de Deus por você, ela trabalha por você, ela vai à sua frente, ela vence as suas batalhas, ela vai à sua frente, ela abre o caminho para você. A glória por nós, ela abre as portas para você. A glória de Deus por você é aquilo que faz as coisas acontecerem que você nem imaginava. Sabe aquelas coisas que acontecem na sua vida que você não tem nenhuma explicação a não ser falar, foi Deus? Sabe aquelas coisas que acontecem que você fala assim, cara, como é que pode acontecer isso na minha vida? Foi Deus. Isso é a glória por nós trabalhando na sua vida. Hoje foi um dia glorioso para mim e para minha noiva. Foi um dia especial para a gente. Hoje nós começamos a levar algumas coisas para a nossa futura casa. Nós estamos cansados, a minha lombar está doendo, cara. A gente acordou cedo, a gente até se atrasou para vir para a igreja hoje. Eu falei assim, ó, a gente tem que chegar na igreja 3 horas. Só que a gente chegou em casa e foi almoçar, já era 1 do apartamento, a gente estava tudo suado, tudo sujo. E aí ela foi tomar banho, e eu deitei um pouquinho no chão só para esticar as costas assim, só que eu apaguei, cara. Nossa, ela só me acordou, já era 2h30, eu falei, misericórdia. Levantei correndo, nunca tomei um banho tão rápido, 3h30 nós estávamos aqui. Deu bom ainda, a gente ainda passou para comprar uma bomba de tereré que a minha quebrou hoje, eu não posso ficar sem. Mas hoje foi um dia glorioso para a gente, porque hoje a gente viu um pouquinho materializado daquilo que a glória de Deus está fazendo por nós. Meus irmãos, nós vamos morar num apartamento que a gente está pagando não sabe como, a gente está fazendo móveis planejados, a gente ganhou tanta coisa naquele chá de panela que a gente fez, que a gente levou a maioria delas para o apartamento, ainda tem coisa em casa e já está começando a ocupar os armários que a gente fez. A gente acha que a gente tem muito armário, mas a gente vai faltar armário daqui a pouco. A gente ganhou muita coisa. A glória do Senhor por nós trabalhando, ela faz essas coisas, a gente olhar e falar assim, como a gente conseguiu isso daqui? Como a gente pode estar vivendo isso? Cara, eu não sei, a glória do Senhor está trabalhando por nós. E com certeza você está pensando e lembrando de algo que a glória do Senhor já fez por você, amém? Eu não sei aí, você deve estar pensando com certeza.
Você consegue lembrar de algo que você consegue olhar e falar assim, cara, isso aqui foi a glória de Deus trabalhando por mim na minha vida? Isso aqui, esse meu emprego que eu consegui, esse curso que eu entrei, ou esse curso que eu estou terminando, isso aqui é a glória do Senhor fazendo por mim. Essa nota, pode ser essa nota nessa prova de matemática que eu consegui, com certeza foi a glória do Senhor. Meu irmão, eu com certeza vivi muito isso na minha época de escola, que eu não sabia nada. A glória do Senhor pode fazer muita coisa por você, até nessas coisas pequenas, e você precisa estar com seus olhos abertos para ver isso acontecendo na sua vida. Ou num dia especial como esse, você pode trazer à memória aquilo que Deus fez por você, amém? A glória do Senhor por nós, ela vai à sua frente e ela vai trabalhando por você naquilo que a gente não consegue resolver. A glória do Senhor por nós faz as coisas pela gente que a gente não consegue fazer. Essa é a glória que aquele povo de Israel estava buscando na guerra, lembra? O que eles queriam? Eles queriam vencer a guerra. O que eles usavam? A arca da aliança. Mas eles confundiram Deus com a arca. Eles começaram a endeusar a arca. Mas a atitude deles de levar a arca para a guerra era isso. Eles queriam que a glória do Senhor fosse à frente e vencesse a batalha deles, amém? Então você pode fazer essa oração nessa noite, ou no seu dia, ou quando você estiver enfrentando uma dificuldade na sua casa, no seu emprego, na sua faculdade, na sua escola, seja onde for, na sua família, você pode falar, Senhor, eu preciso que a Tua glória vá na minha frente e resolva meus problemas. Senhor, eu preciso que a Tua glória resolva a minha casa. Senhor, eu preciso que a Tua glória resolva o meu trabalho. Senhor, eu preciso que a Tua glória resolva a minha faculdade, resolva o meu colégio, meus estudos, a minha vida financeira, a minha vida amorosa, a minha vida sentimental, a minha alma. Senhor, eu preciso que a Tua glória vá na minha frente trabalhando por mim. Você pode fazer essa oração, irmão, a glória do Senhor vai na sua frente e vai trabalhar por você. E nós cantamos hoje aqui, porque Deus vai à frente, abrindo o caminho, tirando as correntes, quebrando os espinhos, Ele abre as portas para contigo, amém? Amém? Você crê nisso? A glória do Senhor trabalha por você, mas a glória do Senhor também vem sobre nós, que é a segunda, lembra? Por nós, sobre nós e em nós. A glória sobre nós é aquela glória que invadiu o templo em 2 Reis capítulo 8. A glória sobre nós é aquela glória que estava na inauguração do tabernáculo em Êxodo 40. Olha o que diz Ezequiel capítulo 10, versículo 19. E enquanto eu observava os querubins, estou lendo certo, eu achei que eu estava lendo errado, mas eu estou lendo certo. Vamos lá comigo de novo? Ezequiel capítulo 10, versículo 19. E enquanto eu observava, os querubins voaram, acompanhado de suas rodas, até a porta do leste do templo do Senhor, e a glória de Deus de Israel pairava sobre nós. Êxodo capítulo 10, versículo 19. Ezequiel, está difícil esse Ezequiel. Ezequiel está tendo uma visão gloriosa, ele está vendo o trono de Deus, ele está vendo os querubins. Cara, se você for ler esse texto, você vai pirar a sua cabeça. Os querubins tinham rodas. Meu irmão, como é que funciona isso? Eu não sei. Mas ele está vendo esses querubins voando e ele fala, e a glória do Senhor pairava sobre eles. A glória do Senhor estava sobre aquele lugar. Essa glória é a glória que estava no tabernáculo. Quando eles inauguram o tabernáculo em Êxodo 40 e Moisés não consegue entrar, porque a nuvem de Deus está lá, está tão densa, está tão real, é a glória que está sobre nós. É a glória que está em 2 Reis capítulo 8, quando Salomão inaugura o templo, e eles estão lá e uma nuvem para sobre eles, eles não conseguem ficar de pé, eles não conseguem continuar ministrando ao Senhor, porque a glória do Senhor invadiu aquele lugar. Essa é a glória que invade em alguns cultos especiais. Você com certeza já sentiu esse momento. Cara, você com certeza já sentiu essa glória sobre nós. Quando você está num culto, às vezes parece que está tudo normal, mas de repente alguma coisa diferente acontece. E sabe, eu tenho um amigo que fala que as coisas demoram para acontecer de repente. De repente, em Êxodo 40, a glória de Deus pairou sobre o templo, mas esse templo estava sendo construído desde Êxodo 25. De repente, a glória de Deus estava sobre o templo em 2 Reis capítulo 8, mas esse templo, ele surgiu como um desejo de ser construído no coração de Davi, o pai de Salomão. As coisas demoram para acontecer de repente, irmão, demora para que a glória de Deus paire sobre nós de repente.
para que cultos especiais como esse aconteçam e a glória de Deus tome conta do nosso espaço. E assim como eu creio que essa noite a glória de Deus pode tomar conta de todo esse espaço aqui, como tomou em Êxodo 40, como tomou em 2 Reis capítulo 8, e como tomou nesse culto que talvez você esteja lembrando de um culto especial. Demora, há tempo gastado de oração para que essas coisas aconteçam, há tempo investido de estudo para que essas coisas aconteçam, e de repente, depois de muita demora, mas de repente, a glória do Senhor enche toda a casa, amém? Eu não estou falando da glória do Senhor encher seu coração, meu amigo, eu estou falando da glória palpável de Deus, eu estou falando da glória que toma conta literalmente desse espaço aqui físico em que nós estamos, da glória que fica entre as cadeiras, da glória que fica em cima do púlpito, da glória que está na entrada da igreja. E eu creio muito que nessa noite nós podemos viver isso, amém? Eu não sei se você quer, mas eu quero. Não sei se vai acontecer, eu não sei o que vai acontecer, mas eu quero viver isso essa noite. Eu quero que a gente possa gastar um tempo buscando a glória do Senhor. E eu creio que Ele pode pairar a sua nuvem da presença sobre nós, amém? Amém? Então a glória do Senhor sobre nós é uma glória que vem e te arrebata, é uma glória que vem e transforma todo o ambiente, transforma tudo que nós estamos vivendo, transforma tudo isso daqui, faz a hora passar mais devagar. Meu irmão, quantas vezes eu já senti esse momento acontecendo no meu quarto, orando a sós com o Senhor? Talvez você já tenha vivido isso muitas vezes no seu quarto. Eu falo, é mais fácil encher o quarto do que a igreja, o quarto é menor, então sempre que eu começo orando eu falo, Senhor, enche esse quarto com a Tua glória, enche de verdade, Senhor, me envolve na Tua glória, como o Senhor envolveu o Monte Sinai, como o Senhor envolveu o tabernáculo, como o Senhor envolveu o templo, enche o meu quarto com a Tua glória. E meu amigo, tinha às vezes que eu passava muito tempo deitado de cara no chão, literalmente, e esse muito tempo que eu passava parecia pouco tempo, porque quando a glória do Senhor está sobre nós, ela não transforma necessariamente você, vai te transformar também, mas ela transforma todo o ambiente, tanto físico quanto o tempo, amém? Vocês estão comigo? A glória sobre nós, é essa glória poderosa do Senhor, é essa glória que a gente quer tanto conhecer e quer tanto ser tocado por ela. Mas existe uma glória que é ainda mais especial, lembra? Vocês estão comigo ainda, pelo amor de Deus? A glória por nós, a glória sobre nós e a glória em nós. É seu irmão que está lá? Lucas, você está aí? Você está me ouvindo? Eu estou vendo que você está de fone. Você consegue jogar um texto para mim aí? Só esse texto que eu vou querer ler, na verdade são alguns versículos, mas eu queria ler eles com você, eu queria ir de versículo em versículo para a gente chegar nesse lugar da glória em nós. Coloca para mim em 2 Coríntios, vai Coríntios 3, 7. 2 Coríntios 3, 7. Nós vamos falar agora da glória em nós, porque a glória vai por nós trabalhando e resolvendo nossos pepinos. A glória do Senhor pode parar sobre nós nessa noite, pode parar sobre a sua casa, sobre o seu quarto e transformar todo o ambiente, mas existe uma glória que está em nós. Lembra quando eu falei no começo da ministração que há uma glória especial que pode transformar até mesmo o seu rosto? Você lembra disso? Eu perguntei se você acredita que a glória do Senhor é mais do que um conceito e que ela pode transformar quem você é. Essa é a glória que faz isso. A glória em nós é a glória que faz isso. E esse texto do apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7, nós vamos ler alguns versículos, tá? Vocês por favor não se percam, nós vamos ler até o versículo 18, se você não leu Bíblia essa semana, você já está lendo aqui, e aí Deus vai te perdoar a sua omissão. Mas vamos lá comigo? Vocês estão lá vendo na tela? Não tem desculpa para você não ler, hein? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7 diz assim: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Deixa aí, Lucas, deixa aí, para a gente entender. O apóstolo Paulo vai fazer uma comparação entre a lei e a graça, entre o período da lei e o período da graça. E ele está falando aqui, mesmo a lei é um ministério da morte, porque a lei é o que nos prova que nós somos pecadores.
e que nós temos que morrer. Mas a graça é o que perdoa os nossos pecados e mostra que Jesus morreu por nós, amém? Amém? Jesus morreu por você, meu irmão? Pelo amor de Deus. Então ele está falando, ainda assim que o ministério da morte, que foi gravado em letras de pedras, quais foram as letras de pedras? Como foi gravado os 10 mandamentos? Não foram nas 2 pedras? Então ele está falando desse período. Ainda assim ele veio em glória, ainda assim existia glória no período da lei, muito maior vai ser ainda a glória da graça, nós vamos chegar lá. Mas olha o que ele fala, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés. O que ele está dizendo? Quando Moisés subia para falar com Deus, você sabe que, se você ler Êxodo, você vai ver isso repetindo algumas vezes. Moisés se retirava do povo, subia no monte e se encontrava literalmente face a face com Deus. O relacionamento que Moisés teve com Deus foi muito especial, muito especial. Nenhum profeta teve um relacionamento tão parecido quanto o de Moisés. E quando Moisés subia para falar com Deus, e ele estava face a face com Deus, envolvido na glória de Deus, nessa glória sobre nós, a glória sobre nós envolvia Moisés de tal forma, que quando ele voltava do monte, literalmente, o rosto de Moisés brilhava, literalmente. Gui, para de maluco. O rosto de Moisés brilhava, ele estava em contato direto com a glória do Senhor. Só que essa glória, ela era transitória, temporária, ela passava. Ou seja, Moisés saía com o rosto brilhando, cheio de purpurina na cara, da glória do Senhor. Ele saía de lá lindo, brilhoso, e o povo não conseguia nem olhar para ele. O que ele fazia? Vai chegar lá, ele colocava um véu no rosto, para que o povo não olhasse a glória, mas para algo mais, para que o povo não visse que a glória estava saindo, porque a glória ia saindo. Ao tempo em que Moisés ficava longe da glória de Deus novamente, a glória ia sumindo. Então, para que o povo não visse que a glória era transitória, temporária, que passava, ele cobriu o seu rosto, e assim ele mantinha a pose. Mas nós vamos chegar lá. Versículo 8: como não será maior a glória do ministério do Espírito? Então, se ainda assim o ministério da morte foi em glória, como não vai ser maior o ministério do Espírito? Como não vai ser maior a glória do tempo que nós estamos vivendo agora? 9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Ou seja, aquilo que nos condenou, a lei que nos condenou, que provou que somos pecadores, era gloriosa, mas ainda assim maior, muito mais excedente vai ser a glória do ministério da justiça. Porque se aquilo que nos condena é glorioso, aquilo que nos torna justo é muito mais glorioso, amém? Você foi feito justiça em Deus, não foi? Jesus morreu na cruz para que você fosse feito justiça de Deus, para que o pecado que estava em mim e em você fosse jogado em Jesus e nós fôssemos feitos justos. Então, se aquilo que nos condena já é glorioso, muito mais glorioso é aquilo que nos torna justos. Próximo, Lucão. Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Próximo. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória é o que permanece. Ou seja, aquela glória que era da época de Moisés, da lei, que sumia do seu rosto porque era transitória, muito maior é a permanente, porque o ministério da condenação foi transitório, a lei era transitória, ela era um caminho necessário para a graça. Isso é uma outra mensagem, mas vocês precisam entender isso. A lei era um caminho necessário para a revelação da graça. Porque como você vai saber que você é um criminoso? Se tiver uma lei que fala que você é um criminoso. Eu fiz isso, mas isso é crime? Está na lei que é crime? Então é crime, certo? É assim que você sabe. Como você sabe que você é pecador? Bom, eu fiz isso, está lá que é pecado? Então eu sou um pecador. A lei é isso, ela vai jogar na sua cara e na minha: ei, você é pecador. Então eu estou condenado à morte eterna. Mas o ministério da justiça em Jesus é falar assim: você é pecador, eu não sou, eu pego o seu pecado para você não ser e ser feito justiça, amém? E esse ministério é eterno. O ministério da lei era transitório, só para falar: ei Ju, você é pecadora. Mas agora há um ministério permanente, eterno, o ministério da justiça: ei Ju, você é justiça em Deus, e isso não muda.
O que ela era pecadora, isso mudou porque era transitório, mas agora há um ministério permanente, que dura para sempre, que é o ministério da justiça. Então muito maior é a glória do que é permanente, amém? Conseguiram entender esse texto? Se a glória do que é se aquilo que é transitório já tem glória, muito mais glória vai ter aquilo que é permanente. Vamos lá? Próximo. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Vai. E não somos como Moisés, olha só, nós não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Ou seja, nós não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a sua face, para que Israel e o povo não vissem que a glória estava sumindo. Nós não somos assim. Então como nós somos? Próximo. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Próximo. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Próximo. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E 18. Esse é o texto. Mas todos nós, ou seja, nós não somos como Moisés, que colocamos um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não vejam a glória se saindo, porque nós não estamos mais no ministério transitório, nós não estamos mais no ministério da condenação, mas todos nós, só o Gil, só a Ju que eu falei aqui, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Mas todos nós estamos refletindo a glória do Senhor que está em nós. A glória do Senhor em nós, ela é como um espelho. O espelho não perde o seu reflexo, se bem cuidado. Um espelho não perde o seu reflexo se ele não for abandonado, se ele não for deixado, se ele não for quebrado. Um espelho continua refletindo aquela imagem que está diante dele continuamente. Então nós, como um espelho, refletindo a glória do Senhor, e nós somos transformados de glória em glória. Como assim, Gui? É de glória em glória. Todos os dias em que nós estamos refletindo aquela glória, ou seja, nós como espelhos estamos aqui parados, e quando nós estamos na presença do Senhor e da sua glória, a glória bate em nós, nós refletimos essa glória, e todos os dias que nós fazemos isso, de glória em glória, nós somos transformados na imagem daquilo que nós estamos refletindo. Dá para entender? Nós estamos refletindo a imagem da glória do Senhor, e todos os dias que nós fazemos isso, de pouquinho em pouquinho, diariamente, dia a dia, minuto a minuto, hora a hora, mês a mês, ano a ano, década a década, nós estamos sendo transformados naquela imagem que nós refletimos. Ei, meu irmão, a mensagem do apóstolo Paulo é muito clara, e a mensagem de Jesus, do Espírito Santo para o seu coração hoje é que você está refletindo a glória do Senhor, e Ele vai te transformar dia após dia na imagem dEle, amém? Dia após dia o Senhor vai te transformar na imagem dEle. Dia após dia o seu coração vai ser transformado semelhante ao coração do Senhor. Dia após dia a sua mente vai ser transformada na semelhança da mente de Cristo. Dia após dia até mesmo a sua face pode ser transformada, para que, sabe, aquele dia que você entra na sua sala de aula, para que você chega no seu trabalho e alguém olha para você e fala assim: ei, o que é que tem em você, cara? O que é que tem em você que é diferente? O que é que há em você que eu nunca vi em nenhum lugar? Por que você é assim? Por que você fala desse jeito? Por que você se comporta dessa forma? O que há em você? Ou isso pode vir assim: ei, você pode me chamar um dia para ir na sua igreja? Talvez você já tenha recebido isso. Ou talvez a pessoa fala: cara, que vibe é essa que você passa? Que vibe boa sua?
Nada mais do que as pessoas estão vendo é o seu rosto refletindo a glória do Senhor. Só que, irmão, você não precisa mais cobrir com um véu como Moisés fazia, porque essa glória que está no seu rosto, ela não vai sumir quando você sair daqui. Faz uma semana que eu não vou no culto e a glória do Senhor já não está mais em mim. Não, de glória em glória, de dia em dia, você está refletindo a glória do Senhor, e isso está te transformando na imagem dele, amém? Muito mais glorioso é o ministério permanente da graça de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Vocês estão comigo, pelo amor de Deus? Só eu que estou, cara. Muito mais glorioso é o ministério que nós estamos vivendo. Muito mais glorioso é esse momento. Gui, eu queria ver como era Moisés e um monte fumegando, e a glória do Senhor e a fumaça e a nuvem. Meu irmão, Moisés não podia ser transformado na imagem da glória que ele via. Nós podemos, porque agora nós não temos mais uma arca da aliança, amém? Não tem mais a arca da aliança. Agora o Senhor nos escolheu como a morada do seu Espírito Santo. Então agora nós não necessitamos mais de uma arca para que a glória do Senhor se manifeste. Meu irmão, basta você. E não precisa fazer muita coisa para ter você já está aí. Eu já estou aqui. E quando a gente se reúne é melhor ainda. É como se a gente tivesse 1, 2, 3, não sei quantas arcas da aliança junto. Aquela arca que Israel já estava começando a idolatrar, é como se nós tivéssemos um monte de arca aqui junto, e a glória do Senhor podendo se manifestar em nós, fazendo a gente refletir a imagem dele, e fazendo a gente ser transformado na imagem que nós estamos refletindo, amém? A glória do Senhor está em você, a glória do Senhor está em você, amém? Vocês estão comigo aí? Você está feliz porque a glória do Senhor está em você? Você está feliz? Está feliz porque a glória do Senhor pode trabalhar por você? Você está feliz porque a glória do Senhor pode vir sobre você? Você está feliz porque a glória do Senhor está em você? E esse ministério é permanente, é para sempre, é eterno, é o ministério da justiça do Senhor, ele não passará, nada vai abolir, nada pode separar do amor de Cristo, nada pode te separar da cruz do Calvário que Jesus morreu por você, nada pode fazer com que o sacrifício de Jesus seja apagado da história. Ele morreu por mim e por você, amém? Então, se ele morreu por mim e por você, nós recebemos essa justiça, nós recebemos esse ministério permanente, e a glória do Senhor está em nós, amém? Amém. Mas você lembra qual que era o desejo da arca da aliança? A arca da aliança era o meio para que Deus habitasse no meio do povo. Vocês lembram comigo? Deus não podia estar no meio do povo, então ele manda Moisés fazer uma arca, e lá ele habitava. Só que, meus amigos, esse desejo não mudou. Deus continua querendo habitar no meio do seu povo, e é muito mais do que o Espírito Santo está em nós. Há um lugar maior disso, há um lugar maior do que o Espírito Santo está em nós. Como possível, Gui? Como é possível um lugar maior? Apocalipse capítulo 21, nós vamos ver, esse texto aqui eu já devo ter lido com vocês um monte de vezes. Apocalipse capítulo 21, talvez seja um dos meus textos preferidos da Bíblia, mas Deus finalmente vai realizar o seu desejo de habitar no meio do seu povo. Lucas, põe pra gente, vamos ler, não vou conseguir, Apocalipse 21, eu não vou conseguir não ler. Não mais que Daniel, a Ju falou que eu não li esse texto mais do que Daniel, eu não sei, hein, Ju, eu acho que eu li mais esse. Mas Daniel 7 é forte também. Apocalipse 21, versículo 1. O apóstolo João está tendo a visão do futuro, de tudo resolvido. Aqui a eternidade vai começar. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vamos. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: ei, aqui ó, aqui, João está vendo Jerusalém descendo do céu, a santa cidade, a nova Jerusalém descendo do céu, e ele está ali vendo daquilo, e de repente ele ouve uma grande voz. Quem está dizendo isso eu não sei, mas ele ouve uma grande voz, e essa voz está dizendo: eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo,
e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois ele habitará no meio do povo dele. Finalmente Deus habitando no meio do seu povo. Meus amigos, Apocalipse 21, versículo 3 está dizendo literalmente que Deus vai sair do céu, vai vir para a terra e vai habitar junto com a gente. Amém? Vocês estão comigo aqui? Eu estou entendendo o tamanho disso. Não é o tema da mensagem, mas envolve. Finalmente Deus vai habitar no meio do seu povo. A arca da aliança já não é mais necessária. O templo já não é mais necessário, porque o próprio Deus está ali. O tabernáculo de Deus é Ele mesmo. Ele está no nosso meio. Finalmente Deus habitará com o seu povo. Eles serão o seu povo e Ele será o seu Deus. Irmão, esse é o dia pelo qual nós buscamos. É por isso aqui que eu vivo. Eu vivo por esse dia, pelo dia que finalmente vamos habitar com Deus cara a cara. E até esse dia chegar, nós vamos chegar naquele lugar, até que as águas cubram o mar. Até que as águas cubram o mar é uma profecia do profeta Abacuque, porque é isso que um profeta faz, se você não sabia, ele profetiza. E Abacuque profetizou em Abacuque capítulo 2, e ele diz que vai chegar um momento, em Abacuque 2,14, vai chegar um dia, que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Essa é a profecia de Abacuque. Chegará um dia que a terra inteira, não haverá um espaço sequer, não haverá um centímetro sequer, não haverá um pequeno espaço, uma igreja, uma pessoa, uma família, uma casa, um quarto, que não esteja repleto do conhecimento da glória do Senhor, porque assim como as águas cobrem o mar, eu não sei se você sabe, se tem mar, tem água. Então assim como as águas cobrem o mar, ou seja, não tem um centímetro do mar que não tem água, não tem um milímetro do mar que não tem água. Então assim como as águas cobrem o mar por completo, assim a terra será completamente cheia da glória do Senhor. Amém? Assim será o futuro. Mas meus amigos, eu creio de verdade que isso não acontece de uma vez. As águas cobrindo o mar, assim como a glória, não vai acontecer de uma vez. Não é de repente a terra está coberta da glória do Senhor, mas eu acredito que Ele vai derramar da sua glória sobre nós, aos poucos. Eu acredito que haverá derramamento da glória do Senhor aos poucos, em pequenas doses, em pequenos locais, até que a terra esteja preparada para que toda ela seja repleta do conhecimento do Senhor. Só que eu quero estar nesses pequenos derramamentos da glória do Senhor. Não, eu não quero ir até onde está, eu quero ser um dos lugares onde o Senhor vai derramar a sua glória. Eu não quero, está tendo alguma coisa lá nos Estados Unidos, está tendo alguma coisa lá na Europa, não, Deus está fazendo alguma coisa muito forte aqui na Argentina. Não, meu amigo, eu quero que isso aconteça aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e se de preferencialmente puder ser na Avenida Fernando Corrêa da Costa, número 388, eu quero falar para o Senhor, eu estou disponível para esses dias. O meu coração está disponível, Senhor, para que o Senhor derrame da sua glória de pouco em pouco, até que ela cubra toda a terra, como as águas cobrem o mar. Então, meu amigo, eu não sei você, cara, mas eu queria que a gente estivesse junto nessa. Eu queria muito que a gente estivesse junto. Então, a mensagem de hoje é: vamos juntos buscar a glória do Senhor, até que Ele comece a derramar um pouquinho disso que Ele vai fazer em Abacuque 2,14, Ele comece aqui, Avenida Fernando Corrêa 388, nós estamos disponíveis, o Ministério Lighthouse está disponível, Senhor, para que o Senhor derrame a sua glória sobre nós, que o Senhor encha os nossos corações, que o Senhor encha essa casa com a tua glória, que assim como o Senhor fez em Êxodo 40, como o Senhor fez em 2 Reis, capítulo 8, o Senhor pode fazer nos dias de hoje. Eu creio muito nisso, e a mensagem é para incentivar você, que a glória do Senhor pode ser buscada e pode ser alcançada, que a glória do Senhor não é só um conceito, a glória do Senhor não é só uma ideia, a glória do Senhor não é só algo que você ouviu falar, é invisível, não dá para ver, não, a glória do Senhor é palpável, a glória do Senhor trabalha por você, a glória do Senhor está sobre você, e a glória do Senhor está em você.
E meus amigos, é isso, haverá um dia que o conhecimento da glória do Senhor não vai estar restrito a alguns lugares. Haverá um dia que Abacuque 2,14 vai se cumprir e o conhecimento da glória do Senhor vai cobrir toda a terra como as águas cobrem o mar. Mas até essa profecia se cumprir, eu quero falar para o Senhor, se o Senhor quer começar um derramamento da sua glória, começa aqui, Jesus. Eu quero que essa seja a nossa oração, eu quero que esse seja o nosso desejo. Fala: Senhor, eu quero conhecer a tua glória. Senhor, eu quero ser coberto. Antes do Senhor cobrir a terra com a sua glória, cubra o meu coração. Antes do Senhor cobrir a terra com a sua glória, cubra a minha casa. Ei, meu amigo, Gui, mas a minha família não é crente. Mas a minha família é tudo desarranjado. Mas a minha família é crente e ainda é tudo bagunçado. Eu sei que é triste, gente, não é fácil. Mas é você que vai entrar naquela casa como um agente da glória do Senhor, amém? É você que vai entrar no seu quarto e vai fechar a porta e vai orar por aquela casa em que você está. É você que vai orar pela tua família. É você que vai trazer a glória do Senhor para dentro da tua casa. Gui, eu não tenho o que fazer com o relacionamento dos meus pais. Não tem, você não vai falar para eles. Você pode até atrapalhar dependendo do que você falar, mas você pode dobrar os seus joelhos e você pode clamar para que a glória do Senhor invada o relacionamento deles. Amém? Você pode, cara. A glória do Senhor pode encher a tua casa e a glória do Senhor pode encher essa casa nessa noite, amém? Amém? Vocês estão comigo, por favor? A glória do Senhor pode encher este lugar em que nós estamos, e eu quero que essa seja a nossa oração. Senhor, antes do Senhor derramar completamente a sua glória, o Senhor vai ter que escolher algum lugar para começar. O Senhor vai ter que escolher alguns lugares para começar. E eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui. Nosso coração está disponível, nossa igreja está disponível, nosso ministério está disponível, nossos dias estão disponíveis, nossos cultos estão disponíveis. Sabe, Senhor, nós não queremos fazer o que a gente quer no nosso culto, a gente quer fazer o que o Senhor quer. A gente quer fazer o que a sua glória quer fazer. A gente quer se mover na sua glória e somente, e nada mais. Será que essa pode ser a nossa oração? Não queremos programar o louvor, não queremos programar os passos da dança, não queremos programar a ministração, queremos que o Senhor invada este ambiente com a tua glória. Amém? Eu não sei, mas que em nome de Jesus o seu coração saia queimando deste lugar pela glória do Senhor. Que o seu coração saia daqui queimando pela glória de Deus, para desejar que você seja um desses dias. Haverá um avivamento, haverá um derramar da glória do Senhor. Então, Senhor, eis-nos aqui. Comece aqui, Senhor, eis-nos aqui, toque em nós, mude o nosso coração, transforma a gente. Na medida que a gente caminha com o Senhor, na medida que a sua glória é derramada sobre nós, transforma-nos também. Porque, meu irmão, essa mensagem é uma mensagem sim de avivamento, para que a gente busque a presença de Deus, busque o poder dEle, mas é uma mensagem para que haja poder na sua vida, para você ser transformado, para transformar o seu coração, transformar a sua mente, transformar o seu corpo, transformar até mesmo a sua feição, transformar a sua casa, a sua vida por completo, porque a glória do Senhor é isso, ela transforma você na imagem daquilo que você está refletindo, como um espelho da glória em você, amém? Se coloque de pé para a gente fingir que está acabando então.